Olá pessoal, eu sou o jornalista Ronan Dannenberg, estamos começando mais um podcast do Corém RS, o Cafezinho com a Enfermagem. E hoje a gente vai falar sobre a trajetória da categoria, a gente vai falar sobre como a categoria se organizou ao longo do tempo, os enfrentamentos, que a profissão teve, as conquistas, mas principalmente também vamos falar aqui sobre o que ainda está por vir, os desafios para o futuro. Fica com a gente, já compartilha esse episódio e com quem valoriza a enfermagem. Estão conosco aqui a conselheira secretária do Corém RS, a enfermeira Sônia Regina Corradini, especialista em saúde pública, já está na sua segunda gestão no conselho. Ela que também trabalhou na equipe de vigilância de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre e foi dirigente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, o SERGS. Também está com a gente aqui a enfermeira e professora doutora Irde Cristófoli Caberlon, presidente da Seccional Gaúcha da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABRS, na gestão 2022-2025, e também a enfermeira Neuci Dias, mestra em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, também foi conselheira do Corém RS por 2 gestões. Então, a gente está aqui para abordar não só a trajetória da enfermagem com elas que estão aqui com a gente, mas também, então, promover um pouco do debate sobre os desafios da enfermagem para o futuro. Então, eu queria que cada um contasse só um pouquinho aqui, fazer um breve histórico, de por que estão aqui, Por que a gente reuniu essas três aqui no podcast de hoje? Começar com a conselheira Sônia. Obrigado por estar aqui com a gente, conselheira. Obrigada, bom dia a todos e todas. Agradecer inicialmente a professora Irde Caberlon, que nos brilhanta com sua presença nesse momento, a Neuci, nossa enfermeira, nossa ex-conselheira, nossa colaboradora, para a gente poder hoje falar um pouquinho das nossas trajetórias e como elas perpassaram as lutas da enfermagem nas nossas vidas. Então, inicialmente, agradecer vocês por estarem aqui e assim a gente vai conversando um pouco de cada uma de nós e tudo aquilo que nos atravessou nas nossas vidas durante nosso exercício da profissão e aonde a gente está hoje. Muito bem, professora Irde. Bom dia, então, a todas. Estamos muito felizes de estar aqui com as colegas, a Sônia Corradini e Neuci, que com certeza vão abrilhantar a comunicação ou a informação sobre a trajetória da enfermagem desde o início, E eu represento, então, a ABRS, mas a nossa história da enfermagem iniciou com a criação da ABEM Nacional, em 1926, e desde o seu nascimento, a ABEM teve muitos desafios, e principalmente na questão da organização da equipe de enfermagem, naquela época, e transformando, então, desde visitadoras sanitárias, depois auxiliares de enfermagem, depois atendentes de enfermagem, e depois, então, técnicos e enfermeiros, com certeza. Então, a preocupação maior da ABEM foi em trabalhar sobre a formação da equipe de enfermagem e, ao mesmo tempo, inserir essa profissão na legislação dos serviços de enfermagem, em todo o Brasil. Prazer estar aqui com vocês, 2 mulheres ilustres na enfermagem e um homem jornalista, Recentemente a gente comemorou aí o dia 7, dia do jornalista, então a gente parabeniza aí o Ronan e toda a equipe de comunicação do Corém. Que é no mesmo Dia Mundial da Saúde. No mesmo Dia Mundial da Saúde, exatamente. O meu lugar de fala da enfermagem nas entidades, ele começa ali em 1985, 86, bem quando da criação do Sistema Único de Saúde, E a gente participou na universidade também de um momento de redemocratização, das universidades,
brasileiras públicas, né, né, nós participamos do primeiro momento de eleições para a reitoria e para a escola de enfermagem pós-ditadura, né, e também tivemos uma participação bem importante do Diretório Acadêmico de Enfermagem da URGS em vários momentos, né, de discussão, de democratização, de ocupação de espaço pelos estudantes, de discussão de currículo, e pasmem, o Hospital de Clínicas sempre foi o local de estágio da enfermagem, né? Mas sempre teve uma distância muito grande entre a universidade, a escola e os enfermeiros do Clínicas. E foi final da década de 80 que teve a primeira comissão de integração docente assistencial. E nós participávamos os enfermeiros do Clínicas, né? Os professores e nós pelos estudantes, né? Então foi um momento muito rico, de muito aprendizado, né? Nós acompanhamos um movimento participação quando estávamos na faculdade, né? Que foi uma retomada da Associação Brasileira, foi um momento de tensionamento, de disputa também, né? É bem importante. O movimento de participação é uma história. Até eu estava lendo o livro do professor Gelson Albuquerque sobre a participação da enfermagem, foi um momento bem rico. E a gente acompanhou ali na faculdade, a professora Maria da Graça Crossetti era uma dos expoentes do movimento, da movimentação, né? Que foi fundamental aí para uma inserção maior da comunidade, nos movimentos sociais. Foi um processo de politização e de crescimento também muito grande que o movimento participação né, trouxe para a Associação Brasileira de Enfermagem. E aí a minha história toda, ela foi no diretório acadêmico, depois no sindicato dos enfermeiros, né? Eu fiquei quase 20 anos na direção do sindicato, fui presidente por 3 vezes e também fui presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, diretora executiva, e depois, né, a gente conseguiu, depois de muitos anos, através do Movimentação, que é um movimento até hoje de resgate do sistema COFEM-COREM, a gente conseguiu, então, ganhar nossa primeira eleição, né, com a chapa Muda Corém de Verdade em 2015, e de lá para cá a gente tem atuado, né, no Conselho, como colocou o Ronan, em 2 gestões. A terceira a gente acompanhou meio de longe por conta de aposentadoria e coisas do gênero, e agora a gente está de novo ajudando aí nas comissões de ética e no tema, né, que acho que é muito importante que a categoria se aproprie, que é o tema da atualização do nosso código de ética, né? Nós estamos com a consulta pública aberta, será um processo de 1 ano, né, com grande participação e democratização da categoria e das entidades também e da sociedade, né? Perfeito. Por favor, professor. Eu gostaria de pegar, então, a continuidade da Nilce, dizer que a minha história está relacionada desde 1963, que eu comecei, então, a docência na primeira série primária, sendo alfabetizadora, mas eu queria, em seguida, ser enfermeira também, porque isso eu decidi aos 11 anos que eu queria ser professora e enfermeira. Então, em 1968, eu vim para Porto Alegre para iniciar, então, a me preparar para cursar a graduação de enfermagem. Claro que em Porto Alegre só tinha a Escola de Enfermagem da URGS, que foi criada em 4 de dezembro de 1950, e a primeira turma se formou em 1954. E a segunda escola era da Santa Casa, Escola de Enfermagem Madre Ana Meller, que foi criada em 1954, em seguida surgiram outras universidades, como a de Santa Maria, que depois a Sônia pode falar, e a partir daí, então, eu comecei a conhecer a ABEM, né, tanto a nacional, mas principalmente a do Rio Grande do Sul, nas minhas aulas, né, fundamentos de enfermagem, ética, exercício profissional e assim por diante. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o curso de enfermagem, eu também assumi, então,
uma atividade como escriturária lá no Hospital Santa Rita, que pertencia ao complexo da Santa Casa. E lá foi aonde nós aprendemos, né, nos estágios supervisionados, o que era enfermagem, o que era o cuidado à beira do leito, ao paciente, e nós lá na Santa Casa atendíamos então os pacientes que eram os excluídos, vamos dizer assim, os pobres que não tinham nenhuma outra oportunidade de ter atendimento à saúde. Além disso, depois da minha formatura, então, a gente iniciou a docência na própria universidade a faculdade onde eu me formei, mas naquela época já tinha passado para a Unicinos, porque as irmãs não tinham mais condições de fazer a gestão e manter a escola, então elas venderam para a Unicinos, vamos dizer assim. Logo em seguida, então, entrei na docência, então a minha vida profissional, ela ficou sempre ligada à docência e ficou ligada à enfermagem nas escolas públicas do Estado, fazendo, então, a orientação e a educação em saúde para os professores e para os alunos. Então, a minha vida ficou voltada para a educação e ficou voltada para a área do ensino da enfermagem. No último ano da faculdade, a ABEM Rio Grande do Sul abriu as portas para que alunos do último ano pudessem já participar das reuniões da ABEM e dos movimentos importantes da ABEM. Por exemplo, eu participei daquele movimento da criação, então, do sistema COFEM-COREM, com a Maria Helena Neri, né, que ela se engajou já desde o último ano de faculdade na ABEM, e ela era uma pessoa muito inquieta, muito inteligente, muito avançada e dinâmica, e ela, então, juntamente com a Catarina Pilar Nunes, né, e mais duas colegas, a outra parece que era a Genir Scolari, não me lembro bem, e então fizeram todo esse movimento de criação do COFEM, mas principalmente da criação do COREM Rio Grande do Sul. Perfeito. Logo após, em 75, acredito, começou o movimento de criação do Sindicato dos Enfermeiros. E Foi antes. Hã? Foi antes. O Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul foi o primeiro sindicato a ser criado, né, no Brasil. Ele foi criado em 1972 pela professora Celina Tibiriçá. Sim. E ele recebeu a carta sindical, né, que aí é o registro oficial, em 76. E foi o primeiro sindicato. Aí a primeira presidente foi a professora Flávia Ritt. A Flávia Enchel. Isso. Eu me lembro bem, porque eu participei das reuniões do Rio Grande do Sul, com esse grupo, essa comissão especial, né, de criação do sindicato, e a gente ia para as reuniões nos hospitais ou em outros locais, e a gente participou, mas como estudante, como logo formada, era uma participação tênue que a gente tinha, mas a gente acompanhou todo esse movimento da criação tanto do COREM como do sindicato no Rio Grande do Sul. Eu acho que, para além assim, disso, é importante colocar o que significa para nós e para quem está nos ouvindo, o que de experiências que a gente teve como profissional, como estudante, né? E eu, particularmente, tenho colocado uma história que me foi muito importante para que eu pudesse me colocar como profissional e pudesse hoje ter passado pelo sindicato em 2 gestões, onde a gente pôde trabalhar com as nossas pautas, e hoje está na 2ª gestão do nosso Conselho de Enfermagem, que hoje tem uma proposta e tem trabalhado, como a Nilce colocou, de um modo muito diferente, né, para que a gente possa trazer a categoria para o lado do Conselho. O Conselho, ele existe para nós.
E para a sociedade. E para a sociedade. Ele é nosso, né? Ele não é de uma gestão, ele, claro, é gestado por quem está, mas ele pertence à categoria, a categoria tem que ser participativa, porque é daí que a gente consegue trabalhar na questão da evolução da enfermagem. Ouvindo a Neuci falar da questão do diretório, eu me lembrei, e não posso deixar de falar, da minha experiência saindo de uma cidade bem pequenininha, né, indo para Santa Maria. Qual era a cidade? Catuípe. Eu ia provocar aqui. Catuípe na rede. Mas, enfim, numa cidade tão pequena, assim, e ter conseguido, ido para Santa Maria, estudado, feito a faculdade, como a Iride colocou, na FACEM, que foi inaugurada em 1955, né? Eu entrei na faculdade em 1978, na março de 78, a minha turma, e foi um marco para a minha vida, o trabalho dentro do diretório acadêmico Ana Nery. A gente se candidatou, fez campanha, revolucionamos na faculdade, inclusive aqui posso colocar, porque é público, um grupo de alunas foi convidado a sair da faculdade, eu fui uma delas, a gente conseguiu voltar, e eu entendo que foi um marco na minha vida pessoal, e foi um marco, e eu acho que isso representa para nós profissionais de enfermagem a possibilidade de, com os nossos atos, com as nossas lutas, poder avançar na nossa profissão. Né? Com certeza, e foi um período da ditadura. Exatamente, estava lembrando isso, que 78, foi 78, ainda foi pós, na ditadura, né? Exatamente, então aquele também tinha um movimento chamado de resistência, enfim, entendo que era uma situação bastante difícil na época, mas era um grupo que se propôs a discutir questões básicas dentro da faculdade, e inclusive a gente trabalhava com materiais, né? Eu estava mostrando para o jornal, tá aí que eu tinha jornalinho aqui. Mostrar aqui. Posso mostrar? Vamos lá para a câmera. Olha informativo só. Diretório acadêmico Ana Nery. Olha como é que era feito na época. Isso, mimeógrafo. E aqui embaixo tinha um tema que eu acho extremamente importante, que a gente trabalhava com a questão auxiliares valiosos. Por que será que a gente falava isso? E eu lembro que e contei isso para a Iride, que a gente tinha uma professora que nos ensinava a ser auxiliares dos profissionais. Né? Na verdade, naquela época a gente já contestava, né? Que nós não somos auxiliares, nós éramos profissionais que estávamos nos formando para desempenhar uma atividade tão importante e se empoderando. Então, eu acho assim, eu estava ouvindo vocês aqui da grandeza da gente poder estar aqui hoje, poder revisitar as nossas histórias, porque elas perpassam as histórias da enfermagem. Então, cada uma no seu tempo, né? Mas porque elas perpassam, as nossas lutas já eram naquela época, a gente já falava das 30 horas, a gente falava da valorização da enfermagem, no caso, eu sou enfermeira, da valorização do enfermeiro em detrimento de outros profissionais que a própria sociedade considera, e hoje muito menos, mas que a gente brigava e lutava muito com isso. Então, é um prazer estar aqui ouvindo e trocando isso, e o quão é importante a gente poder estar falando nisso, porque nós precisamos cada vez mais que, principalmente os estudantes que estão aí, né, e que possam estar continuando as lutas, e tantas lutas que a gente tem ainda, nós continuamos na luta ainda, e que a gente tem que dar conta disso, das nossas 30 horas, o nosso piso salarial, enfim, várias questões que a gente pode ir dialogando aí. Né? Tu estava falando sobre a questão ali do sindicato, né, da tua participação. Eu também falei que o primeiro sindicato de enfermeiros no Brasil foi criado em 72, mas tem umas coisas interessantes, assim, que a gente publicou aqui no livro que a gente fez sobre a história da enfermagem, né? História, Organização, Gênero e Direitos, pelo Sindicato dos Enfermeiros, na década de 90, né? E aí a gente estudou um pouco isso, né? O primeiro sindicato de profissionais de enfermagem que a gente tem conhecimento, ele foi criado em 1932, que foram os profissionais de enfermagem que atuavam na Marinha Mercante. E aí eram profissionais de enfermagem, né? Os práticos e as parteiras
né, que hoje são os técnicos auxiliares, as parteiras eram práticas, e os diplomados, que eram os enfermeiros que tinham, né, a graduação universitária. Então, a nossa luta, e a gente vai revisitando, assim, ela é, inclusive, a sindical e a Organiza e a BEM são bem antigas, né? Sim. Claro que depois começou a ter toda uma discussão sobre divisão, né, de ter do enfermeiro ser reconhecido como profissional liberal, e aí começou toda essa discussão aí da divisão, que teve, por um lado, uma separação, né, do trabalho manual com o trabalho intelectual, que a gente vive até hoje, essa divisão das categorias, a gente vive os problemas até hoje, né? Inclusive, eu acho que essa questão da divisão social do trabalho da enfermagem, ela é um desafio para a gente, falando em desafios, assim, que ainda a gente precisa superar, né? Então, acho que a gente tem uma história de lutas, né, na enfermagem bastante importante, né? O primeiro Congresso Brasileiro de Enfermagem foi em 1947, e nós temos uma questão, assim, do Estado Novo, que a gente começa a enfermagem que tem um posicionamento mais, digamos assim, voltado para as reivindicações da categoria, para a participação das entidades. Ela não começa na ditadura, ela começa no Estado Novo, porque em 1948, o general Dutra, ele interveio nos sindicatos dos marítimos, porque os sindicatos dos marítimos resistiam, né, ao governo. Os terrestres eram menos, assim, digamos, posicionados, né, mas os marítimos, então teve uma intervenção em 1947 no sindicato dos trabalhadores dos profissionais de enfermagem, né, e na verdade, se a gente for pensar, o primeiro sindicato dos enfermeiros do Brasil nasceu na ditadura. Nasceu na ditadura, que foi o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Isso é bem... Olha como a gente... Deu para sentir, né? Por que a gente trouxe elas aqui hoje, aqui nesse podcast? Elas têm realmente muita história, e essa história realmente da enfermagem perpassa pelos profissionais, né, que construíram a profissão. A Neuci, a Iris e a Sônia estão contando aqui, e perpassa também para essa questão da formação dos profissionais, da construção das entidades, né? Claro que a gente poderia estar falando aqui, teria que ter uns quantos podcasts aqui para a gente falar, né, realmente, né, de toda a construção, de como é que todo esse movimento se construiu, a defesa dos direitos que a Sônia colocou aqui, né, a construção das entidades, como a Irid e a Neuci colocaram também. E isso, né, marca, né, Sônia, Irid e Neuci, né, o que nós temos hoje, né, o presente. Então, assim, a enfermagem está hoje como está, né, muito por essa luta, mas também vai estar, né, futuramente também por essa construção, né, feita ao longo dos anos. Então, eu queria que vocês também colocassem isso, assim, um pouquinho, né, como é que se chegou hoje, assim, esse panorama atual da enfermagem, com as conquistas atuais, né, com o que veio, principalmente agora, né, pós-pandemia, teve essa visibilidade da enfermagem também, né, em relação a tudo isso, mas também já pensar um pouco nesses desafios, né? A gente já colocou um pouco aqui, né, da questão das categorias, enfim. Eu queria que vocês debatessem um pouquinho sobre isso também, né? Do presente e futuro da enfermagem também. É um pouco, né? A trajetória também da enfermagem. Desafiadora essa pergunta. Agora eu largo a bomba aqui e saio. Eu acho, assim, que tem algumas pautas, né, que se conseguiu avançar bastante, né? E eu acho que, eu tenho certeza, assim, tanto do ponto de vista da discussão curricular, da produção científica, desse resgate que se conseguiu fazer, porque se a gente pensar assim, o que a gente já sofreu, né, Sônia? Nós tivemos o presidente COFEM preso, né, por desvio de 50 milhões. Nós tivemos 2 colegas assassinados, a Edma e o Marcos, né? E em 2024, o conselho, o presidente do COFEM, foi novamente condenado, aí sim pelo assassinato de Edma e Marcos, tá? Porque ele foi assassinado, ele foi preso pelo desvio de 50 milhões, formação de quadrilha,
né? E depois ele foi julgado agora em 2024. Isso. Edma e Marcos foram assassinados em 1999. Né? Recentemente a gente conseguiu esse avanço. O piso, né? Eu estava lembrando que a primeira vez que a nossa federação foi criada em 1986, a Federação Nacional dos Enfermeiros. A primeira vez que a gente teve um gaúcho na presidência, né, foi em 1995, o ano que eu também entrei no sindicato como presidente, que foi o enfermeiro Ricardo, né? Depois depois a Silvia, né? Então nós já tivemos alguns presidentes gaúchos na federação. E na presidência, então, do Ricardo, a gente teve a aprovação do PL 29, né? Que originalmente ele era o 4459 de 1989. E daí o projeto ele era piso e jornada. E aí foi bem na década de 90, aquela década perdida, e que o Estado deixou de regular as relações trabalhistas. Então, para poder aprovar o projeto, a gente teve que, foi uma longa discussão na enfermagem, a gente teve que tirar a questão do piso. Isso. E então virou o PL 29, né, que foi aprovado no dia 30 de janeiro de novembro de 1995. E, pasmem, o dia do aniversário do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Foi nesse dia. E ele, depois, ele foi aprovado por unanimidade nas duas casas, mas foi vetado, né, pelo presidente da República, à época, o Fernando Henrique Cardoso. Ele vetou no dia... Eu tenho que colar, porque as minhas ideias já não... As minhas memórias já não são. Em 21 de 12 de 1995... ele foi vetado pelo presidente, então, da República, e várias vezes passamos por vários presidentes, né? E aí é comum a vários partidos, a gente não conseguiu botar em pauta este projeto, né? Então, assim, acho que isso apenas para exemplificar, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tinha adicional noturno diferenciado, a gente conseguiu na década de 90, nos 2000, não tínhamos adicional por especialização, a gente conseguiu colocar. Então, assim, acho que essa pauta trabalhista, né? Eu falo mais desse lado, a categoria também precisa entender de onde veio, né? E entender a importância das suas entidades. Eu acho que falta para a nossa categoria uma valorização das suas entidades, né? Um conhecimento do que elas fazem, qual é o papel delas, aí tem uma confusão, né? Porque cobram o tempo todo do Corém o piso, as ações, e na verdade é um assunto sindical. E tem uma confusão aí, né? Eu entendo que nós temos pautas da enfermagem, mas nós temos ações específicas de cada entidade, né? Então, assim, mas eu acho que é importante que a categoria conheça as entidades, conheça o seu papel de cada entidade, mas, sobretudo, que valorizem, que participem, né? É claro que a gente vem, assim, de uma história de muita discriminação de quem participa, diferente da ABEM, né? Muita discriminação de quem participa das entidades. Mas o meu exemplo, assim, eu sempre participei das entidades, né? Sempre trabalhei na enfermagem durante a faculdade, a gente comentava aqui, fui aprovada no processo seletivo do Clínicas, fiquei 10 anos lá, fui aprovada na prefeitura, fiquei mais quantos anos, não sei, entrei em 2000, saí em 2021, 21 anos, né? Trabalhei em vários lugares, fiz assessorias, fiz meu mestrado, né? E acabei me aposentando também na vigilância em saúde na equipe de doenças não transmissíveis. É possível, sim, ser um bom enfermeiro, uma boa enfermeira, um bom técnico, um bom auxiliar, porque a gente tem, sim, que estudar, né? Nós não podemos só fazer movimento nas organizações, né, da enfermagem, temos que fazer movimento político, a enfermagem tem que se politizar, fazer movimento político não é a mesma coisa que fazer movimento partidário, mas é possível, né? É possível participar das entidades. Nós somos o maior exemplo disso, que eu fiz o meu mestrado velha, mas... Eu estava pensando nisso, né? Porque exatamente isso que a Nilce está colocando. Eu acho que é bem importante, porque a gente trabalhou, né? Eu também sou aposentada atualmente, mas... Sem liberação. Toda a trajetória da participação das entidades era trabalhando. Então, hoje...
tenho a possibilidade de estar no conselho, aposentada, também trabalhando, Sim. mas diz que não. Segundo a Nilce, não é um trabalho, né, Nilce? Não é um trabalho. É uma dedicação. E é uma dedicação feita e uma decisão de poder contribuir naquilo que a gente entendeu de importância, naquilo que a gente batalhou, porque é todo um processo. Todos nós tivemos todo um processo de discussão, de conquista, de lutas, e que elas vão agora se solidificando e se concretizando nas entidades. E nos eventos que a gente participa, e a gente tem uma atividade de conselheiro na área, dentro do conselho, que é muito importante, onde a gente conversa lá no local de trabalho com os profissionais, a gente tem colocado muito isso, né? Da importância das pessoas de fazerem suas reivindicações, as entidades existem para isso, mas os profissionais têm que se apropriar. Uhum. E eu acho que a gente poder estar aqui hoje contando um pouquinho de cada um dos espaços que a gente fez, que tantos outros profissionais estão no dia a dia, né? Nós, casualmente, hoje estamos aqui, mas que sabemos que tem muitos profissionais que estão na luta e que elas dependem, sim, de nós estarmos aí lutando, brigando no sentido de poder das nossas conquistas. Lembrei de uma conquista extremamente importante, que é a questão do direito ao descanso. Né? Uhum. Quantos anos, né, nós estamos aqui que a gente falou disso, de que a gente não conseguia, a gente teve as experiências pessoais de cada um de nós, de quando trabalhava à noite, a gente tinha que se esconder, não era um descanso digno. A gente fazia o que podia para... Todos nós trabalhamos e passamos por esses momentos de necessidade de ter locais, e que hoje tem a lei. Uhum. E nós vamos estar olhando isso, né? Cada entidade tem que estar olhando, e nós estamos fazendo isso e trabalhando. E só para complementar um pouquinho aquilo que a Nilce colocou, da questão de que a gente tem atividades diferentes, as entidades têm, mas porque nós trabalhamos na regulamentação do exercício da profissão, da proteção, né, do profissional e a proteção da sociedade, como bem a Nilce lembrou, mas essas pautas, elas nos unem e ela faz com que a gente trabalhe nelas. Nós não vamos fugir disso e não fugimos, e a gente tem trabalhado na questão da defesa do piso salarial, porque o piso salarial, condições dignas de trabalho, um descanso adequado, ele impacta na sociedade, na assistência na sociedade. Exato. E a gente tem temas extremamente importantes, estava conversando na sala com a Iride, que nós temos um tema muito importante, que é a questão do atendimento da nossa população idosa, que hoje temos vários desafios, né? Então a gente tem que continuar um trabalho de como que a gente proporciona que as pessoas sejam atendidas adequadamente, em todas as atividades, mas principalmente a população idosa, que é uma população, um percentual grande, que hoje a gente tem uma vida mais longa, né? E então eu acho que a gente tem um trabalho e continua fazendo bastante nesse... eu acho que a gente conquistou muita coisa, a categoria conquistou, né? Através, mas não dá para deixar marcado que foi através das entidades e das pessoas, né? Claro. A gente foi um instrumento, exatamente, né? E eu acho assim, eu mergulho das pautas que a gente conseguiu conquistar para a categoria, né? Vocês não sabiam que adicional noturno para enfermagem até 97, 98 era 20%. Sim. Hoje é 50%. Não tinha adicional de especialidade. Bom, e aí a própria questão da autonomia da profissão, nós vivemos um embate muito sério em relação à autonomia, e continuamos vivendo, né? Porque são N ações dos sindicatos médicos querendo processar enfermeiro que prescreve, né? Querendo proibir médico de não atender parto feito por enfermeira, querendo proibir a gente de fazer a prescrição, de solicitar exames, aquele fatídico projeto do ato médico, né? Então, assim, é uma luta quase que incansável, porque vai estar sempre surgindo coisas, né? E nós tivemos uma vitória importantíssima no debate do ato médico, né? Sim, importantíssima. Nossa, não ficou 100% como a gente queria, mas ficou, né? Então, eu acho que são lutas importantes que a gente conquistou, e eu me orgulho muito disso, não tenho vergonha disso.
Mas eu acho que eu ganhei mais do que perdi, né? Porque a gente tem uma parte da vida pessoal que fica dura, né? Porque é trabalho, é entidade. É uma dedicação. E quando tu nunca faz bem, tu nunca agrada, as pessoas estão sempre cobrando. E não é legal assim, esse sentimento. Claro. Mas, assim, o ganho pessoal, o jeito que a gente vive a profissão, que a gente vê a profissão. Eu sou eternamente grata às entidades, né? Sim. Então, desde o tempo da minha formação, eu ficava intrigada e indignada com certas colocações sobre a profissão de enfermagem, tá? Principalmente pelos outros profissionais e a medicina em especial, né? Porque eles queriam que a gente realmente fosse auxiliar deles, e nós não queríamos isso. Então, desde aquele tempo, eu sempre trabalhei, tanto na parte da docência, como na parte da saúde pública, como depois, quando eu entrei na Secretaria Estadual da Saúde, coordenando, então, a política das pessoas idosas, né, do Rio Grande do Sul, eu sempre continuei refletindo o quê? Nós somos uma profissão liberal. E como profissão liberal, nós temos o quê? Hoje em dia, nós temos a enfermagem como ciência, nós temos as teorias de enfermagem, temos o processo de enfermagem, temos todos os demais protocolos que estão em andamento. Então, nós temos subsídios importantes para a gente aperfeiçoar o nosso fazer, o nosso agir. Mas o que está faltando na enfermagem? Está faltando acreditar nas entidades, participar nas entidades e cada uma de nós termos o nosso propósito de que enfermeira nós queremos ser. E participar dos movimentos importantes para que a nossa profissão realmente se desenvolva tanto na comunicação, na valorização, na liderança, no empreendedorismo, na tecnologia e inovação, mas com muito cuidado, porque tanto o empreendedorismo, tecnologia e inovação, nós temos que seguir as nossas bases, consolidar melhor as nossas bases da nossa profissão, para que essa tecnologia e inovação realmente venha para qualificar a formação dos nossos profissionais, venha para qualificar a nossa atenção à saúde, às pessoas no ciclo de vida, em qualquer espaço que a gente possa atuar. E, por outro lado, nós temos que desenvolver mais a ciência, a produção científica, e que essa produção científica, que é feita principalmente pelas universidades, pelos programas de pós-graduação, cheguem lá na ponta para os nossos acadêmicos, para eles também verificarem que a enfermagem, após a sua formação, não vai ser só na área hospitalar ou só na área da saúde pública, mas que eles encontrem novos espaços de atuação, porque o foco básico é o cuidado, é a assistência, é a reabilitação das pessoas. Eu tenho uma preocupação com essa questão. Como tudo na vida, né, as coisas têm um lado bom e um lado negativo, né? A gente vê hoje, a enfermagem, ela ampliou o seu leque de atuação, assim, muito. A gente que eu tenho 30 e poucos anos, formei em 90, eu tenho 35 anos de enfermagem, né? Eu entrei numa escola extremamente hospitalocêntrica e, ao mesmo tempo que o SUS estava sendo criado, e eu saí, não tinha aberto nenhum concurso, né, para, digamos assim, para a enfermagem dentro da perspectiva do SUS. E hoje nós temos um leque de atividades que a enfermagem está atuando muito grande, mas eu tenho uma preocupação, né, que a enfermagem, enquanto profissão, ela não se perca nesse processo. Exato. Porque eu vejo, por exemplo, a gente vê dentro do Corém, né? Os enfermeiros estéticos, tá? Quando dá um rolo, chega pra gente no Corém, não, mas eu sou esteticista. Isso. Eu não sou regulada pelo Corém mais, entendeu? Então, assim,
que isso não, que a gente tem que prestar atenção para isso, que isso não se perca, né? Que esse leque, por um lado, é bom, mas até onde a gente também acaba não tendo mais, as pessoas não se sentindo mais enfermeiros, porque elas estão atuando em áreas que historicamente a enfermagem não atuava. Então, eu acho que tem essa questão, né, que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Uma outra coisa, a questão da tecnologia. Nós temos que nos apropriar da tecnologia. Sim, com certeza. Né? E, inclusive, agora nós temos toda a questão da inteligência artificial. Como é que a enfermagem está trabalhando com isso, né? Mas, por outro lado, eu sinto, e assim, como paciente, né? O paciente que eu fui, né, no último período ali, né, por vários problemas de saúde, eu vejo, assim, os enfermeiros muito distantes dos pacientes. Uhum. Tem um excesso de planilhas e de coisas, não sei se é excesso, mas tem muita planilha, tem muita tecnologia que eles têm que lançar dados dentro do computador, né? Dentro do computador é outra coisa de antigo mesmo. Tem que lançar dados ali na rede, no sistema, e eles não estão mais tão presentes junto aos pacientes como a gente gostaria que o enfermeiro, especialmente, estivesse. E, consequentemente, isso também tem um distanciamento dos técnicos e dos auxiliares. Tipo assim, a enfermeira só fica na mesa, né? Aí, brincadeira da enfermeza, né? Quem bota a mão na massa mesmo é a gente. E é real mesmo, sabe? Eu tive internada, fiz cirurgias, né? Fiz tratamento para radioterapia, né? A minha mãe teve internada e eu pouco vi enfermeiro. Uhum. Da radioterapia, eu me surpreendi, porque para mim começar a fazer rádio, eu tive que fazer uma consulta com uma enfermeira. E a enfermeira ficava me revisando. Mas dentro dos hospitais... Então, acho que a gente tem que trazer isso. Esse é um tema, se permite, Neuci, que esse é um tema que ele perpassou aqui agora, porque a gente passou por fases de valorização da enfermagem e como enfermeiro. O tempo em que a gente era desqualificado, então eu acho que a gente se afastou um pouco dessa questão que a Neuci coloca para nos sentirmos mais valorizados. E muito pelo contrário, a nossa valorização está lá, ao lado do paciente. Claro que a gente tem que entender as dinâmicas das instituições e que tem espaços que é o enfermeiro que faz. Mas esse norte, ele tem que estar presente em nós, de que, como a Iris bem colocou, o que nos diferencia de muitas atividades de outras profissões, e não é em detrimento de nenhuma profissão, mas é o cuidado que a enfermagem dá. Então, não perdeu o que é nosso. E o nosso é o cuidado, é estar ao lado das pessoas das diferentes formas que a gente possa estar atuando, ou lá na instituição hospitalar, ou lá na atenção básica, ou no consultório, ou empreender alguma atividade, mas que a gente sempre tenha em mente aquilo que a gente aprendeu, né? De valorizar a nossa atividade, de, como colocou a questão de usar o processo de enfermagem, tudo isso é o nosso diferencial. Aquela pessoa que chega para nós, ela não chega ela chega com uma queixa, mas ela tem que ser vista como um todo. Com certeza. Isso. A outra questão importante, que eu acho que a enfermagem tem que se envolver mais com o conhecimento que está aí. Sim, porque, basicamente, a gente tem revistas, a gente tem uma série de livros, de e-books, etc. E esse conhecimento produzido, muitas vezes, ele fica retido dentro das universidades ou dentro das próprias entidades. Então, eu acho que tem que ter maior divulgação do conhecimento e, ao mesmo tempo, chamar a enfermagem para participar e construir em conjuntamente com as entidades da enfermagem o futuro melhor dessa enfermagem. Nós estamos numa época agora que é importante fazer a atualização de legislação, de revisão da qualidade da formação. A ABEM está agora esperando a homologação, então, do MEC, das novas diretrizes curriculares. Ontem teve reunião com o ministro, né?
Não sei desse eu vi detalhe. Então, nós estamos esperando desde 2015 que a gente está apresentando atualizadamente, estava apresentando isso, esse projeto, e ele foi aprovado, então, esse ano no Conselho Nacional da Educação, e agora estamos esperando a homologação. Isso é uma renovação importante da Sim. formação, da qualificação em nível de pós-graduação, etc., das especialidades, mas também temos a legislação que o Corém e o COFEN está fazendo da atualização do Código de Ética, que eu acho essencial, mas será que não está também na hora de fazer uma atualização do exercício da lei do exercício profissional? É uma pergunta, uma pergunta muito importante. E outra, é importante a gente ter mais documentos fundamentais para passar para os nossos acadêmicos e técnicos também, não podemos esquecer as outras diretrizes que a BEM está construindo, está quase no final, as diretrizes de formação do técnico de enfermagem. Tem que olhar que é a fundamental. profissão como um todo. Exato. Né? E eu acho que nós tivemos, eu espero que se concretize, né? E eu sei que é um tema muito polêmico, porque cada vez a gente tem mais pessoas formadas, né? É a questão do EAD, né? Isso. Eu acho que é um desafio para a enfermagem essa questão do ensino à distância, né? Não. Não, mas o próprio ministro já disse que não, a enfermagem não vai. Nós queremos vê-lo aplicado e estamos aguardando. Exatamente. Que eu tinha colocado aqui para a nossa discussão, é a questão da discriminação. Né? Nós temos que atentar para não ser discriminadas, né, no trabalho por gênero, por raça, e nós somos muito discriminadas. E não aceitar a discriminação. E não aceitar. Mas a gente tem que começar também a olhar como nós estamos fazendo cuidado. Né? Vamos começar pelos corpos. Né? Os corpos que a gente está cuidando hoje são corpos muito diferentes. Né? Aquele homem e mulher não tem mais, né? Só, né? Então tem uma série de corpos diferentes, né? Os trans, né? Os homens trans, as mulheres trans são corpos diferentes, né? A questão da orientação sexual também hoje é até difícil de entender, mas tem uma gama de corpos diferentes para a gente cuidar, né? E eu vejo que a enfermagem ainda no seu cuidado discrimina muito, né? Como, e especialmente essa questão dos corpos das mulheres, né? E dos homens também, né? Como uma outra questão que eu acho que é um desafio para a enfermagem, né? Nós temos a questão do feminicídio, né? É uma epidemia, as mulheres que estão sendo mortas. E onde é que começam os primeiros sinais de violência? Na família. Não, lá no posto de saúde. Da enfermagem. A gente consegue perceber, atendendo uma paciente, que às vezes vem com machucado, que às vezes vem com uma dor de cabeça, né? Com crise de ansiedade. A gente tem que apurar mais, se preparar mais para apurar se ali não está tendo um caso de violência contra as mulheres, contra as crianças, né? Então, assim, esse é um debate que a gente tem que fazer. Né? Enquanto enfermagem, eu acho que as entidades também têm que começar a pensar sobre isso. Né? A professora Dagmar Meyer faz muito essa discussão do corpo das mulheres. O que é um corpo de mulher hoje? Não é o que era um corpo de mulher há 10 anos atrás. E um outro tema também que eu queria colocar, assim, se a gente ficasse conversando aqui, nós ficava a tarde toda, a manhã toda, é o tema do aborto legal. Né? Exato. Nós temos muitas mulheres morrendo por práticas de aborto, né, clandestino, e ao mesmo tempo nós temos muitos profissionais da enfermagem tentando convencer as meninas que foram estupradas, né, as mulheres que foram estupradas a ter o seu bebê e dificultando o protocolo de realização do aborto. A enfermagem está fazendo isso sim. A gente não está aqui só para falar coisa bonita, né? Já que é para falar desafio. Essa é uma questão que está colocada para a enfermagem. E, inclusive, deve na nossa avaliação lá, das nossas propostas que nós mandamos, que deve ser um dever
né, não obstruir os protocolos de prática do Código de Ética. de prática de aborto legal. Isso. É que, na verdade, o Código de Ética, ele perpassa e ele mas faz... Não, ele tem que fazer isso. E a gente tem que fazer Sim, essa complemento. transversalidade desses temas tão importantes, que é a questão do racismo, a questão da diversidade, que isso é um tema que a gente tem trabalhado, inclusive nós temos a Câmara Técnica de Diversidade, que trabalha com esse tema, porque ele é um tema novo. E isso a Nilce coloca bem, e eu acho que a gente junta, né, aqui, né, a questão da formação, Isso. porque nós sabemos, a gente aprendeu na vida, né? Mas hoje é importante que os profissionais saiam com um conhecimento, como a gente diz, um letramento sobre esses temas, saiba como atender. Nós temos homens ganhando filhos hoje. Isso é uma realidade. Nós temos homens ganhando filhos. Isso é os nossos desafios. Eu adoraria fazer um parto desses, assim, seria desafiador. Claro. E outra questão também que eu acho que a enfermagem tem que se debruçar, né, é as questões climáticas. Né? Nós vivemos hoje as emergências climáticas, então assim, a gente tem que trabalhar as emergências climáticas e o que elas produzem, né? Mas também a gente tem que trabalhar a questão das mudanças no meio ambiente para evitar, porque não é só a gente ir lá, né, Sônia, e ajudar na enchente, né? Mas a gente tem que cobrar dos indivíduos, e especialmente dos governantes, mudanças. Né? Não dá para ter um desmatamento. Olha o que foi o Parque da Harmonia agora no calorão. 60 graus. Mas olha quanto foi cortado de árvores ali quando a prefeitura cedeu o espaço para uma empresa. Exato. Então, essa questão ambiental, assim, a gente tem que se preparar, né? Nós temos as emergências, né, em saúde pública, onde as climáticas fazem parte, né, além das epidemiológicas e da assistência, nós temos que nos preparar para essas situações, mas nós temos o papel, enquanto entidade, de cobrar a prevenção, né? Porque as emergências climáticas, elas não são revolta da natureza. Elas são consequência de como se está tratando o meio ambiente hoje. E nós temos que fazer esse debate. A preparação da enfermagem, ela tem que ser feita assim, como cidadão, como enfermeira, qual o papel, qual o perfil profissional necessário para desenvolver uma prevenção e promoção da saúde da população, mas, ao mesmo tempo, nós temos que discutir qual é o papel durante essas catástrofe, vamos dizer assim, emergências climáticas, seja lá o que for, ou pandemias, ou epidemias, nós temos que preparar a enfermagem para isso, porque não é só ir lá e atender no momento que acontece, nós temos todas as outras consequências dessas situações, e temos perdas, temos famílias destruídas, nós temos saúde que totalmente avassalada, e temos uma série de coisas que acontecem. E nos posicionar enquanto cidadão, enquanto entidade, nós temos compromisso social. Ambientais. Isso. Né? Nós vamos ter uma COP aqui no Brasil, né? Mais uma. Acho que, inclusive, é papel da enfermagem participar. Políticas públicas, se vocês forem ver agora, o que aconteceu em Porto Alegre com a enchente, o que foi discutido com altas palestras com especialistas, o que os gestores públicos realmente absorveram disso e o que eles estão preparando como políticas públicas mais efetivas. Está muito fraco esse movimento dos nossos gestores. Então, a sociedade civil, as profissões ou a população em geral tem que cobrar isso. Exatamente, e a enfermagem não pode fugir disso. Isso tem consequência no nosso trabalho. Nossa atividade, a questão do que a Nilce colocou da questão da violência, a violência à população, ela repercute na violência para a enfermagem. Isso. E hoje a gente está tratando esse tema. É cascata, né? É uma cascata, porque essa violência vem da sociedade. Não é à toa que uma pessoa chega numa unidade e não se conforma com alguma atitude e sai na agressão. E não agressão verbal, mas agressões físicas. Exato. Então, assim,
O que mudou? O que está acontecendo? Isso é um tema que a gente tem que trabalhar. Qual é a raiz do problema, né? Não podemos fugir. A enfermagem tem, a princípio, assim, não, mas isso não é comigo. Eu vou lá e faço a minha parte, faço o meu trabalho. Não, tudo está interligado. Então, a gente tem um papel bem importante e isso é um desafio. Isso é um dos desafios. Muitos desafios aqui, né? Mas acho que a gente tem que ir encerrando, né? Meninas, ao mesmo tempo que eu quero ouvir mais, né? Eu estou olhando para o cronômetro lá, eu quero debater mais. É incrível, né? A gente vai falar aqui de trajetórias da enfermagem, falar de coisas que perpassam pela profissão, mas que, né, a gente tem um tempo, né, para falar de tudo isso. Quem sabe, né, já fica um convite para uma próxima oportunidade, a gente continuar esse papo aprofundar aqui, os desafios. Né? Com certeza, né? Falar de cada um. Tem muita história para contar aqui. Eu quero agradecer muito a participação aqui da Sônia, da Nelci e da Lid, né? Obrigado mesmo. Acho que com o decorrer aqui desse episódio do Cafezinho com a Enfermagem, eu acho que a galera entendeu, né, o porquê que elas foram convidadas, por que elas estão aqui na mesa com a gente para debater esses assuntos, né, tanto do que foi, do que é e do que será, né, a enfermagem. Pedir para o pessoal conferir os demais episódios do Cafezinho com a Enfermagem também, que estão no nosso site do Corém RS, também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. E seguir o Corém e também a BEM nas redes sociais, né? Por que não? E os sindicatos também. E os sindicatos, né? Então, seguir as entidades da enfermagem, né, nas redes sociais, é sempre importante estar informado com as questões ligadas à profissão. Eu gostaria de também fazer uma comunicação importante. A BEM Rio Grande do Sul, depois de 12 anos, está trazendo o Congresso Brasileiro de Enfermagem para o Rio Grande do Sul, que vai ocorrer de 23 a 26 de novembro de 2025. As inscrições já estão abertas, no final desse mês já vão sair o chamamento para reuniões, para cursos, para rodas de conversa, para chamamento de monitores, estudantes de enfermagem para contribuir. E nós teremos, então, uma programação muito importante e o tema central será desafios da enfermagem, políticos, sanitários e ambientais, com 4 eixos, né, importante, que vai atender um eixo tanto à saúde na atenção primária e atenção básica à saúde, um outro que vai ser para o próprio congresso, né, sobre os desafios esses todos, e depois nós temos também a história, o colóquio latino-americano da história da enfermagem, que vai ser bem legal e que vamos apresentar possivelmente o Museu da História da Enfermagem pela BEM Nacional. A Casa BEM. É Casa BEM. Casa BEM. Exatamente. Estou participando de uma das trilhas da Casa BEM, que é o protagonismo da enfermagem na pandemia. Ótimo. Então, esperamos todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim, todos os da área, profissionais da área da saúde que quiserem participar, para se inscrever e também participar mais ativamente para quem quiser, então, estar presente tanto na programação como em outras atividades pré-congresso. Vai poder inscrever oficinas, os profissionais podem inscrever oficinas, cursos, rodas de conversa. Se a conselheira me permite, então, vou falar aqui também da Semana da Enfermagem do Corém RS. Né? Então, nos dias 27 e 28 de maio, também o Corém RS vai estar realizando, então, a Semana da Enfermagem, com a temática Cuidado de Enfermagem em suas múltiplas dimensões, que é um tema que a gente estava debatendo. Exatamente, aqui, né? Então aqui, ó, já tem como a enfermagem não se perde nesse múltiplas dimensões. Né? Então a gente vai ter então esses debates então nessa Semana da Enfermagem. Em breve a programação completa vai estar no site do Corém, as inscrições também. A gente vai realizar esse importante debate então nos dias 27 e 28 de maio, Semana da Enfermagem do Corém RS. Cuidado de enfermagem em suas múltiplas dimensões. Meninas, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Obrigada. Por estar participando aqui com a gente, falando da enfermagem, sempre um debate bastante importante para a gente falar com a categoria. E despedir da galera, então, que está nos assistindo aí. Fique ligado em próximos episódios do Cafezinho com a Enfermagem. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.